Acho que empreender deveria ser a primeira opção de emprego para as pessoas, assim, inverter, né? Hoje, a primeira opção de emprego é órgão público, o que é uma barbaridade, né? Como é que o Brasil pode ir para frente, onde o cara estuda a vida inteira, ele é treinado para ser funcionário de repartição pública? Até uns 4, 5 anos de idade, eu era classe média alta do Rio de Janeiro, morávamos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Meu pai era um empreendedor, tinha um negócio bastante inovador à época, ligado à imagem de satélites, mas era um negócio muito pequeno, porém muito rentável. Mas tudo dependia dele. Aí ele sofreu um acidente de carro pesado, bateu com a cabeça, perdeu o movimento, não conseguia falar, não conseguia andar, e como o negócio dele era pequeno, acabou que a consequência disso foi que perdemos tudo, sabe? Isso eu tinha 4, 5 anos. Assim, para contar a história curta, aos 7 anos de idade eu já não estava mais morando na Lagoa, estava morando num condomínio habitacional do Rio de Janeiro, e aí eu comecei foi uma coisa instintiva, essa coisa de começar a vender as coisas. Eu peguei meus brinquedos todos que eu tinha muito brinquedo, muita revistinha, aí eu vendia a revista, depois eu vendia brinquedo, vendia revista com brinquedo. Mais tarde eu fui fazer MBA e fui descobrir que esse negócio de juntar coisas era mix de produtos, né? Mas assim começou a coisa de empreender, né? E eu estava nessa escola pública que ficava em frente à praça. E a escola tinha umas atividades para crianças carentes. Uma delas era como cuidar de uma horta. Então, a gente ficava lá cavando, plantando, coisa para subsistência, né? Aí eu já tinha acho que meus 12, 13 anos, eu estava lá fazendo o meu buraquinho, aprendendo a cuidar do negócio da horta, e aí entrou um sujeito com um saco de esterco para vender para a professora. Porque a professora mesmo, que o colégio público era meio assim, não tinha recurso, a professora comprava. Aí quando eu olhei aquilo assim, eu falei, puta, essa mulher tá comprando um saco de merda, né? Tá comprando um saco inteiro de merda, tá pagando por aquilo. Aí eu já associei com a praça do outro lado da rua, que é a maior fábrica de bosta do planeta, porque é um monte de cavalo cagando o dia inteiro, entendeu? Porra, e de graça, entendeu? Aí eu falei pra professora, foi nanosegundo, professora, o cara deixou o meu concorrente sair, saiu, né? Aí eu colei na professora, você pagou aí, sei lá, 10 reais nesse saco de bosta aí, né? Você me pagaria os mesmos 10 se eu te vendesse 2 sacos, só que do fresquinho? Uma das funções que o empreendedor precisa ter é ser observador, né? E perceber as oportunidades. E quando você tem muito pouco, que era o meu caso, você não pode se dar o luxo de perder nenhuma oportunidade, porque as oportunidades, elas são muito raras. Depois de um tempo, você começa a dar certo, as oportunidades te perseguem. É impressionante como tem gente querendo te oferecer um negócio, uma coisa, né? Mas quando você não tem nada, ninguém quer saber de você, ninguém quer te oferecer oportunidade, então você tem meio que se virar. Então foi assim que começou. Eu estava numa agência, tive a ideia do Comunique-se, né? Nessa ocasião, então, eu estava terminando a minha faculdade, tá? Eu tive a ideia do Comunique-se e vendi a ideia para a agência. Aí eu já tinha uma reputação ali dentro. E a agência entrou como sócio e me apresentou um outro sócio que era um fundo de investimento. Eu ouvi isso do fundo de investimento. Pô, mas eu falei, mas a ideia é minha, eu vou ter só 1%? Ideia não vale nada. Abriu a gaveta, mostrou, tem 2.000 ideias aqui, entendeu? Aí eu falei, puta, né? O mundo é cruel, né? Mas aí eu falei assim, nossa, esse 1%, impressionante como você se motiva, né? Hoje em dia 1% eu falei, não é merda, né? 1% não é nada. Mas naquela ocasião, para quem vendeu merda, parecia uma fortuna. 1%, eu vou transformar esse 1% numa empresa de 1 bilhão e eu vou ficar rico do mesmo jeito. Era o que eu acreditava, né? Ser empreendedor é muito entusiasmado. Entrei no negócio assim mas o mundo dá muita volta, né? O fundo acabou brigando com a agência, feio. Eu dei mais sorte na vida. Eles brigaram feio. O fundo acabou comprando a parte da agência. Aí ficou só o fundo e eu. Eu ainda majoritário. Só que o fundo tem um prazo de duração. Ele durava 5 anos. Em prospecto, depois de 5 anos ele tinha que terminar. Eu já entrei no 3º ano, então eu fiquei no fundo só 2 anos. E o fundo ia acabar. E eles deram notícia para todos os investimentos. Nós vamos acabar, vamos vender tudo, vai tudo fechar. Nessa hora que ele disse que ia vender, pô, todos os funcionários do Comunique vão pedir as contas, fujam para as colinas, sabe? O mundo vai acabar. Aí eu falei, puta, isso aqui é uma mega de uma oportunidade. Porra, o cara vai ter que fechar essa empresa. Quanto vale uma empresa que ele tem que fechar, né? Não vale nada. Não vale nada. Eu cheguei e fiz uma proposta aviltante, tipo assim, a empresa faturava R$1 milhão, eu ofereci R$100 mil num dinheiro que eu não tinha, era do caixa do próprio Comunique para parcelar. Acabou que eu não consegui comprar pelos 100, mas eu comprei muito barato e aí consegui sair dos
0,95% para 35%, porque eu chamei 2 outros amigos que entraram com a grana total, né, da compra. Me lembro, foi 500 mil reais. Os caras entraram com 250 cada um e a condição era que eles pagassem a minha parte. Então, assim, eu sou dono do Comunix e nunca botei um centavo no Comunix, o que é a prova de que montar o próprio negócio não precisa de capital inicial, entendeu? Tem gente que acha que, não vou fazer meu próprio negócio porque eu preciso de capital inicial. Conversa, fiada. Você pode começar muitas e muitas coisas sem dinheiro nenhum. Basicamente, a ideia era criar uma suíte integrada com todas as coisas da comunicação num software só. E um dos usos disso tudo é para comunicação com a mídia. E essa tecnologia, ela era legal, era inovadora porque teria tudo num lugar só, mas era facilmente copiável. Alguém com algum dinheiro poderia reproduzir isso. Então veio a sacada, o pulo do gato. Foi quando a gente inventou de criar o portal Comunix, que acabou ficando famoso no meio, que veio a ser a primeira comunidade virtual de jornalistas. E do lado dos produtos e dos serviços, aí eu já peguei minha experiência na agência, que a agência contratava alguns produtos e serviços de maneira arcaica e tal, e a gente pensou em fazer versões daqueles produtos, resolver problemas reais. Assim, eu não inventei um problema para depois criar uma solução. Na verdade, os problemas já estavam lá. Clipping é um problema. Mandar um release é um problema. Mandar um e-mail já é um problema. Na época, então, nem se fala. Então, foi baseado muito nisso, resolver problemas reais. O problema existia, ele estava lá, já tinha alguém gastando com aquilo, ele simplesmente ia gastar aquele mesmo dinheiro de um jeito mais eficaz, né? Um jeito mais eficiente. Aí, acho que isso é a fórmula do sucesso. Você conseguir resolver um problema. Aí, rapidamente, esse sonho ficou pequeno, né? Aí a gente pensou, não, agora a gente não é mais só comunicação com jornalistas, a gente quer comunicar, ajudar empresas a se comunicarem com seus públicos, independente de quais eles sejam. Vamos escolher um público que poderia ser bastante comprador disso que a gente tem. Então, uma maneira de crescer foi essa. A gente só tinha um produto e eu tinha que arrumar mais pessoas para comprar. E nessa hora, então mudamos o sonho. O sonho deixou de ser o sonho de ser o melhor para comunicação com jornalistas e a gente queria ser comunicação com jornalistas e investidores. Aí tinha o Comunix e a R-Web. Agora a gente vai ser líder no Brasil, mas a gente queria transformar essa tecnologia que agora evoluiu muito, não é mais a mesma tecnologia que a gente vendia no passado, agora é toda nova, é bem melhor a ferramenta, a solução, e a gente quer ser líder na América Latina. A gente quer ser a líder na América Latina em software na nuvem para a gestão da comunicação. Comunix sendo reconhecido como player de internet mundial, né? Assim, acho que ser a iniciativa 100% brasileira que deu certo no mundo, né? Alguma coisa ligada ao empreendedor da internet, a comunicação popularizada. Eu acho que a comunicação popularizada, quer dizer, qualquer um. No dia que eu tiver o meu primeiro padeiro cliente, assim, o padeiro chegou lá, o Portuga, entrou no meu site lá e falou assim, ora, pô, eu quero fazer comunicação da minha empresa, vou contratar essa empresa aqui que eu consigo fazer, aqui dá para eu pagar. Aí isso seria... Comunix conquista o primeiro padeiro. Acho que o nosso modelo chegou na base da pirâmide, aí a gente está bem, sabe assim? Agora aí é só surfar, né? Acho que empreender é muita gana, é muita vontade de fazer acontecer, não se cansar nunca, né? Acreditar, ter um sonho, acreditar nesse sonho, fazer a coisa do jeito certo, né? Trabalhar muito, mas também com a possibilidade de ganhar muito mais depois no futuro. Eu acho que empreender deveria ser a primeira opção de emprego.